Sempre que um arqueólogo sai em uma expedição de campo, ele pode encontrar um incrível artefato antigo. Dito isso, toda vez que uma equipe de trabalhadores da construção começa a escavar as fundações de um novo prédio, eles também podem encontrar um incrível artefato antigo. Nunca sabemos quando ou onde eles podem aparecer, mas adoramos trazer as histórias de suas descobertas para você em vídeos como este. Mesmo que tenhamos vivido neste planeta por milhares de anos, ainda estamos longe de descobrir tudo sobre ele. Às vezes, encontramos algo que esteve escondido ou enterrado por centenas, ou mesmo milhares de anos, e que muda a maneira como pensamos sobre nossa própria história. Aqui estão algumas descobertas recentes verdadeiramente incríveis que lançaram nova luz sobre o passado. Bem-vindos ao canal Achados Históricos, um canal dedicado a explorar as curiosidades e mistérios que cercam alguns dos eventos mais fascinantes da história mundial. E aqui, mergulharemos em diversas épocas e culturas, desde a antiguidade até os tempos modernos, para descobrir fatos e histórias surpreendentes que muitas vezes passam despercebidos nos livros de história convencionais. Se você é apaixonado por história ou simplesmente curioso sobre o mundo que nos rodeia, este é o lugar certo para você. Vamos juntos desvendar os segredos da humanidade, explorando as mentes brilhantes de grandes pensadores, as vidas de líderes revolucionários e as histórias por trás de grandes descobertas científicas e tecnológicas. Prepare-se para uma jornada emocionante através dos séculos, enquanto exploramos o passado para entender o presente e vislumbrar o futuro. Acompanhe-nos nesta incrível jornada pelo tempo e descubra os achados históricos que moldaram o mundo como o conhecemos hoje. E antes de mais nada, clique no like, já se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo e compartilhe com seus amigos, para que esse vídeo chegue no maior número de pessoas possíveis. Então, roda a vinheta e vamos para o vídeo de hoje. Começamos na cidade turca de Ara, onde esta garrafa de medicina medieval foi descoberta em fevereiro de 2019. Se você está se perguntando como os arqueólogos responsáveis pela descoberta descobriram que a relíquia de barro é uma garrafa de medicina, a resposta é que ainda há medicina dentro dela. Especialistas acreditam que a garrafa tenha cerca de 900 anos e é extensamente decorada em todos os lados, incluindo uma imagem de um par de cobras entrelaçadas, que é um símbolo médico que ainda é usado em todo o mundo hoje. Historiadores turcos dizem que a garrafa provavelmente foi feita durante o tempo dos Zengins, que governaram o Levante e a Alta Mesopotâmia no século XII, antes de serem substituídos pelos Aiúbidas. É impossível identificar especificamente a medicina dentro da garrafa, mas a descoberta da relíquia faz com que historiadores fiquem cada vez mais certos de que Aran foi um importante centro médico há séculos. Muito mais relíquias relacionadas à medicina são descobertas aqui do que tendem a ser descobertas dentro dos limites de um assentamento turco antigo médio. A área agora está na lista temporária do Patrimônio Mundial da Unesco e pode eventualmente ser promovida a Patrimônio Mundial completo. Ficando na Turquia, mas vamos olhar para algo muito mais antigo. Este antigo selo é acreditado ser inteiro de 9.000 anos atrás e foi encontrado dentro de um monte funerário em Mersin, que é uma cidade na costa sul da Turquia, em 2018. O monte é chamado de Montículo Yamuktap e já era bem conhecido pelos arqueólogos na época da descoberta. Selos desse tipo são considerados uma forma de denotar propriedade privada. Os padrões geométricos podem ter um significado simbólico, mas também é possível que sejam apenas uma forma de decoração. Foi encontrado durante um projeto de escavação que durou 2 meses e meio e também descobriu uma ponta de flecha de obsidiana e uma coleção de pedras de funda que podem indicar que a pessoa enterrada dentro do monte era um guerreiro ou soldado. Descobertas de selos dessa idade já foram feitas antes, mas são extremamente raras, e encontrar uma em tão boas condições é um evento ainda mais raro. Infelizmente, não sabemos muito sobre a cultura que o criou, nem mesmo seu nome. Agora vamos para a China para uma descoberta. Isso aconteceu em janeiro de 2022. Se você tem assistido este canal por um tempo ou mesmo se você tem um grande interesse em arqueologia, provavelmente já viu armaduras de batalha feitas de quase todo tipo de material imaginável, de dentes a cascas de cocô. No entanto, provavelmente você nunca viu uma armadura como esta antes.
Ela foi rotulada como armadura de escamas de peixe e tem cerca de 2.500 anos de idade. O nome é um pouco enganoso, já que a armadura encontrada dentro da tumba em Torfan, nas bordas do deserto de Taklamakan, não é feita de escamas de peixe, mas sim de mais de 5.000 escamas sobrepostas de couro arranjadas em um padrão para parecerem escamas de peixe. Especialistas acham que ela foi importada do Oriente Médio e, portanto, pode representar uma forma rara de troca tecnológica entre os dois territórios naquele ponto da história. Armaduras como essa teriam sido úteis porque oferecem melhor proteção contra ataques de força contundente do que armaduras de malha e também são mais baratas de fazer, mas faltam em flexibilidade e cobertura. Arqueólogos têm estado escavando um local em Forstfield, Bruck, Bavaria, Alemanha, desde 2021. Uma das coisas mais fascinantes que encontraram lá até agora é um poço. Não é qualquer poço, é um poço de desejo de 3.000 anos atrás. O poço tem 17 pés de profundidade e é revestido com madeira. No fundo dele, perfeitamente preservada, há uma coleção de depósitos rituais que remontam à Idade do Bronze. Os depósitos, como o nome sugere, foram colocados no poço de propósito. Os bens incluem 70 xícaras, tigelas e potes decorados de um tipo geralmente associado a bens funerários. Cada um foi embrulhado individualmente e gentilmente baixado no poço com grande cuidado, o que significa que muitos deles estavam completamente intactos. Outros bens recuperados do fundo do poço de desejo incluem espirais de metal, pingentes de dente de animal e alfinetes de tecido de bronze. A maioria das descobertas, no entanto, são moedas. Os historiadores não têm certeza se as moedas foram jogadas no poço para dar sorte ou porque as pessoas da época entendiam em algum nível que o cobre e a prata tinham propriedades biocidas e tornavam a água do poço mais segura para beber. A cidade de Bamburgh, em Northumberland, Inglaterra, é mais conhecida por seu antigo castelo. Em comparação com esta próxima descoberta, no entanto, o castelo poderia ter sido construído ontem. É uma pá de madeira e tem cerca de 6.500 anos de idade. A pá foi descoberta em 2013, enterrada sob terreno que geralmente é pastagem molhada, mas secou devido ao verão incomumente seco daquele ano. A equipe que fazia a escavação da pá percebeu claramente que a pá não foi usada para ajudar a conduzir um barco, então para que foi usada? A pedra aquecida sugere que este local foi usado para cozinhar, então será que a pá ajudava de alguma forma nesse processo? Será que a atividade era de produção de cerveja ou de curtume em vez de cozinhar? Alguns estudiosos sugerem que a pá era usada para mover pedras quentes da montanha que estava em chamas, mas isso não nos ajuda a entender por que a montanha foi incendiada em primeiro lugar. Agora estamos voltando para a Turquia, onde um instrumento musical antigo e primitivo foi encontrado durante trabalhos de escavação em Bakka, Liveler, Anatolia, em julho de 2021. Acredita-se que seja o instrumento musical mais antigo já encontrado no país, com cerca de 8.500 anos. A descoberta ocorreu depois que um morador local alertou o Museu de Arqueologia Belişik sobre algumas peças de cerâmica que eles haviam encontrado recentemente em um campo, o que levou a uma escavação em grande escala. Arqueólogos profissionais encontraram rapidamente 11 conjuntos de restos humanos de 9.000 anos, juntamente com sementes de trigo sarraceno, cevada e lentilhas, sugerindo que essas pessoas antigas eram agricultores habilidosos. Acredita-se que este artefato de osso seja um apito ou uma flauta, com um furo cuidadosamente perfurado em um lado e mais 2 do outro. A presença de furos sugere que tem mais em comum com uma flauta moderna do que com um apito. Instrumentos semelhantes, mas não idênticos, foram encontrados em outros lugares da Turquia e são conhecidos como tópazes. O instrumento é delicado demais para ser tocado, mas os especialistas planejam criar uma cópia exata para poder reproduzir seu som. Leonardo da Vinci teve uma das maiores mentes de qualquer ser humano que já existiu. Ele foi um polímata, talvez o mais talentoso multidisciplinar da história, e teve novos conceitos e novas ideias ao longo de sua vida. Alguns dos mais marcantes podem ser encontrados no Codex Atlanticus. Este conjunto de 12 volumes de manuscritos está cheio de desenhos e escritos da mente do mestre e é a maior coleção individual de seu trabalho. Da Vinci considerou todo tipo de coisa nas páginas deste códex, desde instrumentos musicais até armamentos voadores.
Há até mesmo um design funcional para um paraquedas contido no Codex. Acredita-se que Da Vinci trabalhou no primeiro dos desenhos no Codex em 1478 e no último em 1519. Também estão incluídos alguns esboços básicos de ideias que ele teve para pinturas, matemática complexa, observações astronômicas, meditações sobre filosofia e um design para uma bomba hidráulica mecânica. Alguns dos designs são extravagantes, como uma balestra gigante, por exemplo, mas todos eles eram plausíveis e, em muitos casos, centenas de anos à frente de seu tempo. A tapeçaria de Bayeux é uma incrível obra de arte medieval que conta a história da Batalha de Hastings, que ocorreu na Inglaterra em 1066. Foi a última vez que a Inglaterra foi invadida com sucesso por uma nação inimiga. É considerada um ícone cultural tanto na Inglaterra quanto na França, mas a qual lado o design realmente pertence e quem o fez, ninguém sabe ao certo. Existem algumas pistas. Uma teoria diz que a tapeçaria é de design francês e pode ter sido encomendada para a dedicação da Catedral de Bayeux em 1077. Outra teoria diz que foi feita por bordadeiras na Inglaterra em algum lugar entre 1067 e 1092. O primeiro registro sólido de sua existência, no entanto, só aparece quando é registrado no inventário da Catedral de Bayeux, na Normandia, França, em 1476, o que pode indicar que é francês. Mas o conteúdo da tapeçaria inclui as histórias de 3 reis ingleses: Eduardo, o Confessor, o rei Haroldo e o rei Guilherme. Se tivesse sido feita pelos franceses, certamente teria se concentrado mais no lado francês da batalha do que no lado inglês. Por outro lado, suas proporções se encaixam perfeitamente na nave da Catedral de Bayeux, o que sugere que foi feita especificamente para caber lá. Provavelmente é francesa, mas não podemos ter certeza. Agora, estamos voltando à Turquia mais uma vez, mas desta vez é para falar sobre os antigos romanos. Os romanos eram conhecidos por serem grandes fãs de jogos de tabuleiro. Eles podem até ter inventado o jogo que acabou se tornando o xadrez. Você pode ter ouvido falar do jogo romano Ludo Latrunculorum antes, mas em novembro de 2024, uma variação diferente dele foi descoberta na antiga cidade turca de Kibira. Chama-se Ludus Dodecim Scriptorum. Tudo que resta do antigo jogo depois de 1800 anos no solo são 2 peças do jogo e um tabuleiro quadrado de pedra. Seu nome se traduz aproximadamente em inglês como o jogo de 12 linhas escritas, embora seja desconhecido o que as linhas escritas têm a ver com isso em termos de informação e função. É provável que tenha sido semelhante ao jogo de tabuleiro romano mais antigo chamado Senate e evoluído a partir dele. Jogar com um amigo teria sido considerado uma ótima maneira de passar o tempo nas agoras da cidade. Talvez ainda seja divertido jogar se alguém conhecesse as regras, mas infelizmente elas se perderam com o tempo. Sabemos que ele foi jogado em todo o Império Romano, mas agora está perdido no tempo. Envolveu 15 peças e foi jogado com 3 dados, mas como os dados conduziram o movimento das peças é um mistério. Mudando para o tópico dos maias, a cabeça cortada de um deus maia foi encontrada em Palenque em maio de 2022. A descoberta foi feita por arqueólogos do Instituto Nacional de Antropologia e História que estavam trabalhando em um local próximo ao rio Usumacinta, em Chiapas. Palenque já é conhecida entre historiadores e arqueólogos por ter algumas das mais finas arquiteturas antigas e relevos em bossa da época maia já descobertos. A cabeça cortada é feita de estuque e foi deliberadamente depositada em uma pequena lagoa. Especialistas em cultura e crenças maias pensam que a lagoa foi destinada a replicar a entrada para o submundo maia. Uma das crenças fundamentais da cultura era que o universo estava dividido em 3 regiões, o céu, a terra e o submundo, e que a viagem entre as 3 era possível por meio de portais. Embora esta escultura tenha sido projetada para parecer com uma cabeça que foi forçadamente cortada de um corpo, é improvável que tenha existido uma estátua em tamanho real da qual ela tenha sido cortada. Em vez disso, é provável que tenha sido concebida e construída como uma cabeça cortada e depois montada em um tripé antes de ser posicionada em uma posição leste-oeste na esperança de estimular o crescimento de milho. Uma mulher conhecida apenas como Taputi é considerada a primeira química feminina na Mesopotâmia e pode ter sido a primeira fabricante de perfumes feminina do mundo. Ela era uma mulher inteligente e letrada e deixou algumas das fórmulas para seus perfumes em uma série de tablets de argila de 3.200 anos de idade, acompanhados de instruções.
Os tablets parcialmente traduzidos, que também levam o nome de Taputi escrito em cuneiforme, foram encontrados durante escavações em Assur, Iraque, que já foi parte da Mesopotâmia babilônica. Em julho de 2022, especialistas recriaram o perfume de Taputi seguindo sua fórmula. A linguagem nunca foi totalmente traduzida, mas os estudiosos entendem o suficiente para traduzir as partes essenciais do texto. Sabemos, por exemplo, que Taputi usava mirra, rábano picante, bálsamo, cálamo, flores de Chipre e especiarias para fazer seus perfumes, que ela misturava com solventes e depois destilava e filtrava para criar o produto final. As instruções de Puti também sugeriam trabalhar apenas à noite sob uma lua cheia e buscar comunhão com as estrelas no céu, mas os especialistas modernos deixaram de lado essa recomendação. Infelizmente, ninguém envolvido nos experimentos achou adequado nos dizer como o perfume cheira. Talvez fosse horrível. Arqueólogos em Tatung, que fica na província de Jiangxi, na China, descobriram recentemente um conjunto de túmulos antigos intocados. Eles estão examinando os túmulos um por um, mas o que encontraram no túmulo 113 causou grande entusiasmo entre os especialistas do país. Descobriu-se que o túmulo continha dezenas de bens funerários, incluindo um conjunto único de dançarinos de terracota, músicos e outras pequenas figurinhas cuidadosamente dispostas em poses incomuns. Antes da chegada dos arqueólogos, o túmulo havia sido selado desde cerca do ano 480, colocando-o no meio da dinastia do Norte. O que é tão incomum sobre as figurinhas funerárias não é apenas suas poses incomuns, mas também o grande número delas. Além das figurinhas que já mencionamos, a equipe encontrou um conjunto adicional de trabalhadores de barro e animais, flanqueados por cavaleiros e carroças de boi de cerâmica. A qualidade da coleção sugere que a pessoa enterrada no túmulo era alguém de grande importância, mas há uma curiosa falta de inscrições ou outros materiais identificadores. Infelizmente, provavelmente nunca saberemos quem ele era, mas a busca continua. Se inscreva no canal e ative as notificações e você será o primeiro a saber quando um novo vídeo sair. Obrigado por assistir e até breve.